Amados irmãos e irmãs, diletos radiovintes e internautas, nesta segunda-feira nós celebramos a Eucaristia e em seguida fazemos a chamada procissão do depósito. Os homens piedosamente seguirão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos para a paróquia São José Operário. As mulheres com a imagem de Nossa Senhora das Dores para a capela São João Batista da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na quarta-feira, nestas duas igrejas, serão celebradas as missas e em seguida as imagens retornam para o encontro na praça da nossa igreja. Geralmente esse exercício, essa prática piedosa, ela é muito comum em todo o Brasil. E nós vamos fazê-la com piedade, com humildade, fazendo esta caminhada com estas duas imagens com muita fé, envoltos nesta grande contemplação dos efeitos da paixão de Cristo na nossa vida. No começo do mês de dezembro de 1986, eu fiz minha última direção espiritual, o meu diretor espiritual, que morreu agora com 94 anos na Covid, despedindo do seminário no Rio de Janeiro para abraçar a missão como padre. Dali a poucos dias recebi o sacramento da ordem presbiteral. Eu perguntei ao meu diretor espiritual, doutor em liturgia, um homem discreto e profundo, o que é o padre? O que é ser padre? E ele me disse: meu filho, o padre é um servidor do mistério. E pegou o livro do padre Corbon, Liturgia de Fonte, e folheando aquele livro na minha frente, foi fazendo uma declinação do que é o mistério. São coisas que marcam nossas vidas para sempre. E ele foi desenhando para mim a realidade do mistério na Santa Igreja de Cristo. E ele começou dizendo: a igreja é mistério, é epifania do mistério. Tudo na igreja está grávido do mistério. O mistério é esta realidade que está atrás de um véu que ainda não nos permite contemplar tudo. E ele me dizia: os padres orientais chamam os sacramentos de mistério. E é verdade, vamos celebrar os mistérios. E os sacramentos são esses grandes mistérios, pois atrás de uma celebração há algo invisível, que nós não enxergamos com os olhos da matéria, que só pode ser alcançado pelo olhar da fé. E é exatamente a fé que realiza o overtir, o abrir as cortinas, para que nós possamos entender o mistério. Só que o mistério possui uma linguagem, e a linguagem do mistério é o amor. Daí a Semana Santa está toda ela impregnada do mistério. E o mistério que sobressai na vida da igreja de maneira muito profunda e presente na Semana Santa é a Santíssima Eucaristia.
grande mistério. Quando o pão consagrado é elevado, ali está o mistério. Da mesma forma o vinho. Mistério que possui uma linguagem que não está nos livros, nem na ciência dos homens, mas está na ciência da fé. Somente os sábios que possuem a infusão da fé, e aí não precisa ser doutor, não precisa ser formado, todo ser humano aberto pela fé a Deus recebe a linguagem do mistério. E nós vamos conviver com esta linguagem durante esta semana. Quando olharmos para as imagens, elas escondem o mistério. Quando olhamos para o altar, eis que o altar também esconde o mistério. Quando olhamos para o padre, um homem como os outros homens, mas investido do sacramento da ordem, o padre também esconde o mistério. E o grande mistério que se desacortina aos nossos olhos é a Santíssima Eucaristia. Na liturgia de hoje, Jesus vai aos arredores de Jerusalém, na cidade de Betânia, na casa dos seus grandes amigos, Lázaro, que ele havia ressuscitado, Maria e Marta. Vai para um jantar e ali transcorre todo um ambiente extraordinário. Maria cuidando do jantar de Jesus, Lázaro à mesa conversando e Maria banhando os pés de Jesus com o perfume mais caro da época, o nardo, com aquele jarro, aquele vaso de alabastro com um nardo puro. Hoje nós podemos chamar esta liturgia de a liturgia do amor, em razão desta imagem tão bonita da casa dos irmãos amigos de Jesus. É um amor que exala pelo perfume, o zelo, o cuidado. É algo que transcorre de forma misteriosa. Maria entende, porque ela tem a linguagem do mistério. Lázaro compreende e Marta também realiza a sua missão ali, porque eles são tomados pela linguagem do amor, a linguagem do mistério. A linguagem por excelência do mistério é o amor. Quem não ama não compreende as coisas de Deus, porque o amor, a suprema virtude, ou a virtude capilar, a cabeça de todas as virtudes, ela é amparada em dois esteios, a fé e a esperança. Na casa de Lázaro, Marta e Maria estavam presentes estas virtudes. Um ambiente de amor, um ambiente suave, que prenunciava já o sofrimento de Cristo. Mas ali, meus irmãos, ao lado do mistério da santidade, estava presente o mistério da iniquidade. Nós vivemos nesta fronteira entre o bem e o mal. E ali estava Judas. Nós vamos conviver com esse personagem na nossa liturgia da Semana Santa. Judas, deplorável, um homem cavernoso, difícil da gente contemplar essa figura sem uma dor no coração, porque Judas
foi tão amado por Jesus, escolhido apóstolo por Jesus. Jesus perdeu tempo, gastou tempo ensinando as coisas a Judas. Mas ali, na casa de Marta, Lázaro e Maria, Judas já dava os seus sinais de um homem que havia perdido a fé. Já não havia mais a fé no coração do apóstolo. Mas nosso Senhor já tinha prenunciado isso na vigília de Páscoa do ano anterior, quando no discurso do pão, no capítulo 6 de João, quando ele disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. A multidão foi levantando e saindo. Ficaram os apóstolos. E Jesus disse: vocês também não querem ir? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus arrematou aquela conversa dizendo: um de vós vai me trair. Ali nosso Senhor já profetizava que no ano seguinte, o último ano da sua missão pública, alguém o trairia. E esse alguém é Judas. Símbolo de morte, símbolo de materialismo, que zomba da atitude de Maria, que unge os pés de Jesus com o perfume de nardo puro. E ele dizia: mas é tão caro esse perfume. E Judas dá o preço ao perfume. São 300 denários, ou moedas de prata. Ele venderia naquela semana Jesus somente por 30. Veja que o perfume de nardo era muito caro. Um denário correspondia a um mês de trabalho, a um salário. Um vaso de nardo puro, num vaso de alabastro, custava um ano de trabalho. E Maria não teve dó, despejou o nardo nos pés de Jesus. E o Evangelho diz que Judas, com a desculpa de dar o dinheiro aos pobres, estava mentindo. Na verdade, ele queria roubar o dinheiro, porque era ladrão, cuidava da economia, da bolsa das ofertas de Jesus. O coração dele estava amarrado à iniquidade. O mistério da iniquidade, ele brota do coração de Satanás e não tem outro objetivo a não ser destruir as almas. E o mistério da iniquidade entrou no coração de Adão e Eva, sujou a humanidade, estragou o projeto de Deus. Mas Deus nunca deixou de amar. E a liturgia do amor, que hoje nós celebramos, ela tem uma recorrência no livro dos Cânticos dos Cânticos. Esse livro é enigmático, que não fala o nome de Deus, mas de um homem apaixonado por uma mulher. E o livro descreve os detalhes do amor, beirando ao erotismo. Mas na verdade, o autor bíblico, que recebeu a mensagem de Deus para escrever o Cântico dos Cânticos, não teve outra intenção a não ser mostrar o amor do esposo para com a sua igreja. Maria é a imagem da igreja, é a imagem do amor. A nossa igreja, que é a expressão viva do mistério, que nós nunca vamos compreender a igreja. E pior fica quando nós queremos entender a igreja a partir dos homens e das mulheres que a compõem. Aí entra realmente em colapso a compreensão. A igreja é mistério. A igreja não se explica com palavras humanas.
A igreja não se explica com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia ou com qualquer outra ciência, porque a igreja é mistério. Só se entende a igreja quem ama, porque a igreja só pode ser compreendida na linguagem do amor. Só o amor de Maria, de Marta e Lázaro pode realmente abrir a compreensão nossa para o mistério da igreja. Eu me lembro uma vez que um sacerdote com 1 ano e 8 meses de padre, que era o responsável pelas vocações da diocese dele, tinha 4 seminaristas daquela diocese, e no meio do ano, antes das férias de julho, aquele padre escreveu uma carta para cada um dos 4 seminaristas, anunciando-lhes que ele tinha descoberto o amor, que estava deixando o ministério, porque ele achava que não tinha mais sentido, e que o seu coração seria unido ao coração de uma mulher, que ele estava amando profundamente. E lá se foi ele. Os 4 seminaristas se reuniram, leram aquelas cartas em lágrimas, porque era um padre que tratava bem os seminaristas. O que vamos fazer? Um disse: eu já estou indo embora. O outro disse: eu também. O outro: eu também, não ficarei. E o outro disse: não, eu vou ficar. E o diretor espiritual perguntou para aquele: mas por que você vai ficar? Porque eu irei substituir esse padre que saiu. E de fato, quando aquele menino chegou à ordenação de padre, o bispo colocou na paróquia de onde saíra aquele padre, porque ele compreendia a linguagem. Já como seminarista, ele já compreendia a linguagem, os outros não. Os outros avaliavam a igreja pelo humano da igreja, não pelo divino, não pelo mistério. E nós temos que ser assim. Na igreja pode todos perderem a fé, imitar Judas, mas nós devemos dizer: eu não. Eu ficarei porque eu amo o mistério. O mistério é maior do que as pessoas. O mistério está nas pessoas pelo sacramento que elas recebem. E a grande desgraça nos nossos tempos são os católicos que imitam Judas. Católicos que perdem a fé. Católicos que avaliam a igreja, que olham a igreja como um folclore, como uma ONG, como dizia o Papa Francisco, como uma aglomeração humana. E nós, sacerdotes, bispos e padres, não podemos olhar a igreja a partir de nós mesmos, nem da organização humana da igreja. A igreja é maior do que isso. Quando o cardeal Newman se converteu do judaísmo ao catolicismo, quando ele buscou um sacerdote para pedir o ingresso na igreja católica, a igreja estava em grandes dificuldades. E o padre perguntou para ele: mas você, como um judeu, conhece a igreja católica? Sim, eu a estudei por vários anos antes de tomar minha decisão. Mas como explica, meu filho, você querer ser católico numa igreja que está em tamanha crise? E aquele jovem judeu respondeu: a crise da igreja é a prova de que ela é de Deus. Porque se ela não fosse de Deus, os padres, os bispos, os papas, os cardeais, as lideranças
já tinham acabado com ela. Se a igreja existe por tantos séculos, é porque ela não é filha deste mundo. Ela não é um produto humano, mas ela é mistério. E o cardeal Newman se converteu à igreja, recebeu o batismo, entrou para o seminário, foi um excelente sacerdote, um excelente bispo, excelente cardeal. Talvez não tenha sido papa porque havia aquela suspeita, será que ele não é um infiltrado na igreja? Mas não é. Os seus escritos, as suas obras atestam a grandeza daquele homem que mergulhou no oásis do mistério. E uma judia muito importante daquela comunidade ficou revoltada com a conversão daquele jovem da sua agremiação judaica ao catolicismo. E quando ele ficou padre, ela começou a se inquietar. E de vez em quando ia à missa para ver o que o seu amigo ex-judeu, agora como sacerdote, falava. E ele era um homem profundamente eucarístico, como deve ser todo católico e todo sacerdote. E ele falava tão bonito da Eucaristia, da presença do mistério de Jesus atrás das aparências do pão e do vinho, que nós não temos palavras para explicar isso. E um dia, ele falando da importância de adorar Jesus, de despedir de Jesus na Eucaristia, ela pensou, eu quero ter a prova. E ela entrou no confessionário da igreja. Naquele tempo era o padre que fechava a igreja. E ficou lá escondida. Eu quero ver como ele se comporta diante da Eucaristia que ele prega. E naquele tempo a Eucaristia era sempre no fundo da igreja, denotando a centralidade de Cristo no altar. E ele fechou a igreja, foi apagando as luzes, deixou a luz do altar acesa e prostrou no chão. Depois de uns 15 minutos prostrado no chão em adoração, ela saiu do confessionário, deu um grito e ele levantou assustado e ela disse, aceita-me na tua igreja, porque hoje eu creio que a igreja de Cristo é o mistério, pelo seu testemunho. Que coisa bonita. O testemunho de Marta e Maria continua a ressoar nos nossos corações. Coisa tão simples, uma que preparava o guisado para Jesus, a outra que banhava os seus pés com perfume, reconhecendo a divindade. Esse mesmo Jesus quer entrar nos nossos corações. Cuidado, porque há muitos Judas que traz a iniquidade e tenta colocá-la à frente dos nossos olhos para nos empalidecer na compreensão do mistério. Tenhamos a coragem de dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus, eu beijo os teus pés, porque o Senhor é o divino amor. É o amor do cântico dos cânticos. É o amor que se honra com o alabastro e o nardo. E nós queremos honrar Jesus nesta Semana Santa, acolhendo as lágrimas de sangue de Jesus, chorando com as suas dores, compungindo o nosso coração com um desejo grande de conversão, de sermos realmente católicos, adoradores, humildes, pobres, desapegados, ricamente abençoados pelo perfume de Cristo. O perfume do Senhor, o seu suave odor, ressoa nessa liturgia em nossos corações
para que nós possamos acolher o divino amor para sempre, como muito bem acolheu a Imaculada no seu coração no dia de hoje, no dia da encarnação. E esse Cristo que nós honramos, que nós amamos, continua a nos acompanhar. E daqui a 9 meses nós vamos celebrar o Natal de Jesus, que está profundamente unido ao mistério da cruz. Basta lembrar dos paninhos que Nossa Senhora enrolou Jesus na manjedoura e o sudário que envolveu o corpo morto de Jesus na cruz. É a veste do batismo. Esses panos lembram a nossa veste, a veste batismal. E nós estamos nos preparando para sábado assistirmos ao batismo e renovar o nosso, porque nós precisamos de uma veste. O cristão é reconhecido pela veste do mistério, que é o seu batismo. O diabo sabe separar os batizados dos não batizados, porque ele enxerga a veste do mistério, do batismo que nós ostentamos em nós. Que Deus nos ajude a atravessar esse mundo revolto, junto com Maria, junto com os anjos, junto com os santos, pedindo a intercessão do nosso anjo da guarda desta catedral, que todos os dias fica aqui guardando esse templo e olhando para os nossos anjos da guarda e inclinando a todos para que cuide de nós. Não esqueça, meus irmãos, nós temos um anjo da guarda. A nossa cidade tem um anjo, esta catedral tem um anjo, o Brasil tem um anjo. Nós não estamos sozinhos. O mistério nos envolve e nos veste cada vez mais com este dom do céu. Que nunca percamos essas realidades tão primorosas. Assim seja. Amém.